pelo esporte, pela educação. Daniel Portela, 45671. A saúde é minha maior preocupação e meu principal motivo de luta. Por uma saúde digna, volte. Valéria da Saúde, 45557. O meu lema é que o emprego nos dá dignidade pessoal, social e humana. Juntos buscaremos oportunidades reais de emprego para a população. Vote Anderson Vascurado, 45445. A sua rádio, onde você estiver. Transamérica. O melhor peixe do Rio está de volta. A família Toca da Traíra, com muita alegria e satisfação, comunica que está preparada com aceitar aquela verdade sobre a galera que vier de fora ao Rio de Janeiro, porque nos recebidos de braços abertos. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Valeu! O teu perfume mexe igual a imaginação. As principais medidas para controlar as infecções hospitalares. Aqui dos Estados Unidos anunciou que o Joe Biden já tinha um número suficiente de delegados para ser eleito. As pessoas desceram para as ruas aos poucos, famílias. Eu moro numa rua com muitas famílias, muitas crianças, todo mundo se animando muito, e música, houve festa. Lembrando que a cidade de Nova York é uma cidade que vota majoritariamente no Partido Democrata. E aí de noite, quando as pessoas voltaram para casa, depois tomar uma cerveja, comemorar, ver um amigo ou outro, enfim, voltaram com aquela dúvida. E aí, o Trump não admitiu, o Trump não deu parabéns pro Biden, será que ele vai sair? De fato, quando a gente vê essas reações agora, a gente percebe que o Trump está cada vez mais isolado. Claro que tá, A partir do momento em que líderes internacionais o parabenizam, a partir do momento em que os Estados Unidos já se debruçam para outra figura de líder, que é o Joe Biden. E a gente tem que destacar também a Kamala Harris, que deu um show no discurso ontem, foi importantíssima nessa campanha. Eu moro num bairro, uma cultura, uma tradição negra muito forte, e vi muitas mulheres negras emocionadas e se sentindo inspiradas pela eleição da Kamala Harris, que é a primeira mulher vice-presidente eleita da história dos Estados Unidos, e também negra, primeira negra também, vice-presidente. Então isso tem uma representatividade, um poder de representação absurdo. E a gente vê do outro lado o Donald Trump. Ontem a Raquel, repórter, colega, trabalha aqui na TV Globo, aqui dos Estados Unidos também, ela fez uma entrada ao vivo ontem na Globo News que mostra muito bem o momento do Donald Trump, isolado. Pouquíssimos jornalistas acompanhando Donald Trump na Casa Branca horas depois do anúncio. As pessoas já não querem saber mais de Donald Trump. Ele disse que venceu de muito no Twitter, na rede social. Já está falando outra língua. As pessoas já não estão mais levando tanto a sério o que ele diz. E uma coisa que eu queria lembrar para todo mundo que está ouvindo é o seguinte: uma coisa é o Donald Trump, outra coisa é o Partido Republicano. O Partido Republicano tem uma história de muita dignidade na política americana. E é muito maior do que o Donald Trump ou do que qualquer outro político que queira impor a sua vontade individual, a sua convicção individual, as suas birras, o seu ódio. O Partido Republicano, ao meu ver, vai seguir em frente e não deve apoiar na integralidade todos esses processos, não. Lembrando que aqui não tem TSE, né? Não tem. Tribunal Superior Eleitoral. Então, como é que funciona aqui o processo? Se o Trump acha que foi prejudicado
do estado da Geórgia, ele abre um processo na justiça do estado da Geórgia. E aí, se ele acha que ele foi prejudicado na Pensilvânia, Isso aí é ele tem mesmo, que abrir um outro processo Globo News, completamente diferente CBN. em outro estado. Ou seja, a burocratização disso ela é muito pior. Sai de casa e é lenta. assistir. E eu não sei se as instituições Televisão, o carro que a televisão vem da rádio do carro. fortes ainda. Eu tenho dúvidas em relação às instituições brasileiras hoje. Agora, as americanas, eu ainda acho que são fortes. Eu tenho dúvidas se as instituições americanas vão aceitar e vão levar a sério todos esses processos, porque evidências até agora ele não mostrou nenhuma. Tanto que numa coletiva de imprensa, isso é o histórico, Évoli, o Trump foi tirado lá das principais TVs americanas, porque ele estava falando que a eleição estava fraudada e não apresentou em nenhum momento nenhuma prova, nenhuma evidência, nenhum sinal. Ou seja, tirado do ar porque ele estava desinformando a população naquele momento. Inclusive, sobre o Partido Republicano, você bem disse, vários líderes republicanos já parabenizaram também a vitória de Joe Biden, mostrando que cada vez mais, como disse o Camilo, o Donald Trump e alguns apoiadores ficam cada vez mais isolados nessa briga, nessa sequência de bravatas, por enquanto, sem provas. Camilo, muito obrigado pelo papo, hein? Bom trabalho aí, não tá faltando trabalho por aí, né, Camilo? Um abraço, obrigado. Assunto não falta. Abraço pra você, pra Vancini, pros amigos, pras amigas da CBN. Valeu, bom domingo pra todos. Valeu, pra você também. Jorge Avancini, muito obrigado também pelo papo aqui no CBN Esportes. Muito obrigado a você, por um abraço ao Camilo, parabéns pelo trabalho aí nos Estados Unidos. Imagino que foi bastante intenso nas últimas semanas, acompanhando aqui. Um bom domingo a todos e um forte abraço a todos os ouvintes da CBN. Este foi o CBN no Campo dos Negócios. Não sai daí, tem muito mais no programa ainda, hein? Agora repórter CBN. Repórter CBN. Domingo 8 de novembro de 2020. A vice-presidente eleita dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou em discurso ontem à noite que a manutenção da democracia requer luta e sacrifício. Ela destacou o fato de ser a primeira mulher a ocupar o cargo e afirmou que não será a última. Filha de uma indiana e de um jamaicano, Kamala é formada em Direito e senadora pelo estado da Califórnia. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, parabenizou o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice Kamala Harris pela vitória. Em uma rede social, Barroso disse que a democracia significa eleições limpas, alternância no poder e respeito aos resultados. O presidente do TSE esteve nos Estados Unidos para acompanhar o processo de votação. E o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson de Andrade, disse que a vitória de Joe Biden vai permitir a continuidade das negociações dos acordos bilaterais entre os dois países. Em nota, ele disse que a indústria brasileira tem um histórico de bom relacionamento com governos democratas e que Biden, como vice-presidente de Barack Obama, assinou protocolos de intenção de acordos de facilitação de comércio e de boas práticas regulatórias. E o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que as operações de telefonia abriram as redes no Amapá, estado afetado por um apagão. A Marinha enviou 3 navios e uma aeronave com comida, combustível e água potável. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, viajou ao estado ao lado do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. No horário de Brasília, 10h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Gostaria de falar com você, cidadão de bem. Você, eleitor conservador, que não aceita roubalheira no governo. Você que votou para mudar o Brasil, que tirou a esquerda corrupta do poder. Você pode fazer o mesmo pelo Rio. Com ordem, com disciplina, com honestidade, nós podemos fazer uma limpeza na prefeitura. Vamos iniciar uma nova história para o Rio. Luiz Lima. Você tá louca da cabeça? Olha o Eduardo Paixão. É um bom gestor, sabe trabalhar. Você precisou, o Dudu tá lá. Vem com Eduardo Paz, já provou que faz, todo mundo viu. É mais que trabalho, é a moral que É 25. Me orgulho dos mais de 30 anos como servidora pública. Agora, estou pronta para servir a minha cidade como a primeira mulher prefeita do Rio. Seu voto, o Rio pode se perder na incompetência e na desonestidade. Vamos juntos fazer um Rio diferente para todos os cariocas. Sou delegada Marta Rocha e tenho coragem para fazer diferente. Vote 1, 2, confirma. Foi delegada, Saúde, não é educação e mais. trabalho para os jovens. Fui vereadora e vice-presidente da Câmara de Niterói. Participei das principais comissões, autora de várias leis, pós-graduada em Direito Penal e Direito Público pela Universidade de Coimbra, Portugal. Aqui no Rio, Estragar meu carro, vou arrebentar o seu, cara. Pelo nosso Rio. Quero muito continuar te Galinha. para melhorar a qualidade de vida de todos os cariocas. Vamos juntos nessa caminhada em busca de mais vida pelo Rio. Marcelo Siciliano, 11888. Cala a boca. Tá bem que não tem alto-falante lá atrás, né, tia? 10 horas e 7 minutos. A gente segue trazendo as informações do Rio aqui na CBN. A taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 na rede SUS, incluindo leitos de unidades municipais, estaduais e federais, é de 81%. A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 50%. A Prefeitura do Rio informou que a rede municipal de saúde tem 881 leitos para Covid-19. Desse total, 251 são de UTI. O número de leitos especializados na rede é maior do que a demanda por internações. Portanto, nesse momento não há fila para transferência. Nas unidades da rede municipal, Morasse por aqui, há 451 tem que pacientes passar aí no internados, mercado, pedir um pouquinho de fruta, porque os bichão eles gostam de fruta. Cortar banana, maçã, fruta e jogar pra eles, porque especializados, sendo 404 comem de ração. UTI. Em toda a rede SUS da região metropolitana 1, Joguei uns englobando pedaços de capital e banana municípios assim, da engolir Baixada, inteiro. 68 pessoas estão em processo de transferência, sendo desse total 31 para UTI. E em 24 horas, o Rio registrou 56 mortes pelo novo coronavírus e outros 539 novos casos da doença. A Secretaria de Saúde disse que teve uma instabilidade no sistema do Ministério da Saúde e a atualização completa da base de dados deve acontecer quando os sistemas voltarem ao normal, aí os números vão ser atualizados. Até agora, o Rio registrou 315.348 casos confirmados e 20.905 mortes por Covid-19. Vem aqui. 10h09, daqui a pouco outras informações do Rio. Você segue participando. Quero deixar meu bom dia aqui pro ouvinte Ninho, também pro Denilson Santos, que está acompanhando a gente tomando um cafezinho lá em Maricá. Manda sua mensagem pra gente, 997-64-2381. CBN Esportes. O lado B da bola, com Gabriel Dudziak. Já chegou na praia? Tudo bem, Dudziak? Bom dia. Olá, Éboli, bom dia. Vamos fazer um contato com Madrid, na Espanha, botando essa roda de bate-papo aqui com o Fernando Calais, do Diário AS de Madrid, nosso companheiro jornalista. Tudo bem, Calais? Bom dia. Tudo bem. Vamos começar com o Barcelona. Barcelona, Calais, está mostrando uma reação no Campeonato Espanhol. A gente pode dizer que ontem teve uma boa e uma má notícia, né? Pois
Pois é, a má notícia eu acho que é o mais importante, né? Que é o Ansu Fati, o garoto que acabou de fazer 18 anos, que quebrou todos os recordes de precocidade aqui no futebol espanhol. E teve uma lesão séria no menisco, vai ficar de 4 até 6 meses afastado do campo. É uma pena realmente, porque ele foi titular da seleção espanhola com 17 anos, né? Titular do Barcelona, estava jogando muito bem e agora vai ter vai ficar bastante tempo fora. Então a gente não sabe se ele vai usar ou se vai fazer ou não, mas o mais provável é que faça assim para poder garantir uma interação ainda que demore mais tempo para voltar, mas que a longo prazo não seja um problema para a carreira dele. Sempre triste, né? Uma confusão desse tipo. Não dá chance de passar, não. Vagabundo carreira, né? Sim, sem dúvida, né? E muitos jogadores, infelizmente, depois que tem essa primeira lesão mais grave, eles até têm problemas para desempenhar o mesmo futebol, né? Depois de um tempo. Podem, inclusive, voltar a ter. Não estou falando diagnóstico do parte. É importante também observar que uma lesão grave, no momento de precocidade ainda, não é um jogador pronto ainda, pela idade, não por incompetência dele, nada disso. Esse tipo de lesão pode ter consequências para a carreira, infelizmente. Carlos, eu não sei se você tem algum número nesse sentido, ou se há uma discussão nesse sentido, mas é o que me veio à cabeça aqui. O fato do calendário estar diferente, a pandemia ter provocado todo esse atropelo, né, de datas, de jogos, uma temporada cola na outra, e até hoje me diz muito preocupado, né, porque a Europa voltou a apresentar números alarmantes, né, uma segunda onda em alguns países está vindo mais forte do que a primeira, e nesse caso o futebol parece que nem discute, né, uma possível nova paralisação, não sei, há um comportamento diferente nesse sentido, mas eu também quero a tua opinião sobre isso, mas esse calendário está provocando mais lesões nos jogadores aí na Europa, na Espanha, tem alguma discussão nesse sentido? Não, eu não sei, eu também não tenho os números, então se eu quiser te falar, isso aqui é essa pura suposição, assim, mas o que a gente tem visto é realmente a Covid impactando os jogadores, né, no futebol. Porque no futebol voltou, as ligas, pelo menos aqui espanhola, né, mas todas as ligas, o protocolo era europeu, era da UEFA, né, mas os jogadores estavam numa bolha, não era, claro, uma bolha radical, como a gente viu, por exemplo, na NBA, né, que eles ficaram no mesmo hotel e tal, mas aqui os jogadores eram testados a cada 2 dias, todo mundo que estava em volta, né, eles não podiam ter contato com o mundo exterior, eles tinham que, por exemplo, só podia ir no mesmo carro treinar, né, e não podia ir num carro diferente. Era uma coisa assim muito radical e a gente realmente não teve nenhum tipo de caso. E agora, quando a gente vê essas normas, esses protocolos mais relaxados, a gente tem os casos, por exemplo, do Real Madrid, né, que ontem a gente teve notícia do Casemiro e do Hazard, que eles vieram positivos do coronavírus, né? Então, a gente tem visto vários jogadores dando isso, a gente viu na Champions League na semana passada, a gente viu na Liga das Nações também, né? Por exemplo, com a Ucrânia, que teve que tirar da aposentadoria um auxiliar técnico do time, que estava aposentado já há vários anos, porque não tinha, ficou no quarto goleiro, e depois desse ex-goleiro já era da comissão técnica, né, da Ucrânia. Então, a gente tem visto um reflexo da nossa sociedade, que aqui a gente está num momento muito complicado, realmente, como você falou, né, da segunda onda. Mas está lidando de uma maneira diferente, né? Porque a gente vê, por exemplo, na França tem novamente o lockdown. E até com multa para pessoas que se distanciam a mais de 1 quilômetro da sua própria residência. Mas o futebol não cogita parar. Eu não estou vendo essa discussão em país nenhum. É o quê? É a pressão comercial mais do que nunca foi realizada? Olha, eu não sei, mas não existe essa discussão, realmente. Não existe. Eu acho que é uma coisa que é igual os colégios também, né? Não existe, não se cogita fechar os colégios, né? Eu acho que a gente, de uma certa forma, aprendeu a... Não sei, sinceramente não sei se dá uma resposta, não sei, mas não existe essa discussão, nem tem sido levantado. Eu acho que também é um pouco por causa do... sei lá, o China tem que continuar? Eu não sei, realmente não sei te responder.
Já consegue uma resposta? Consegue entender esse cenário que em alguns países é pior do que o primeiro, né, no início da pandemia, e hoje é completamente diferente? Eu acho que é a pressão econômica mesmo, mas também não tem uma resposta, né? Acho que dessa vez ninguém está nem pensando a respeito, porque você está no meio de um campeonato outra vez. Eu acho que paralisar outra vez os contratos de televisão, paralisar os campeonatos de novo, isso teria um efeito gigantesco. A gente sabe que divisões inferiores dos países europeus, não a elite, as divisões inferiores estão com muitos problemas para ter os seus times em atividade, porque eles não têm contratos de TV poupudos e não têm os torcedores no estádio. Então, financeiramente, é muito difícil de manter o clube. Você imagina o impacto de chegar e parar tudo outra vez. Mas uma coisa que eu vejo, né, aí na Europa, o Calas pode falar melhor do que eu, é que o show tem que continuar, mas muitos governos entram no meio quando acham que o show não vai prejudicar alguém ou que o show vai transferir casos para a sociedade. E isso aqui no Brasil esquece. Se o governo pudesse, colocaria torcedor dentro do estádio para pegar mais rápido o coronavírus, né? Porque do jeito que se trata a pandemia aqui, eu não se surpreenderia. Mas, por exemplo, esses casos na Champions League, jogadores que tiveram que ser isolados, tem muito dos governos. Os governos falam, esse teste aqui não pode entrar não. Esse caso, aqui não vai jogar não. Então, em algum momento, se a coisa sair do controle, eu imagino que pelo menos os governos vão interferir no futebol.